Em relação ao tipo de dados, em Python nós temos números, strings e boolean. Além disso, há a possibilidade de fazer conversão de uma string para números ou números para string. O que é string? String, na verdade, são textos que se pode criar dentro do Python. Na categoria de números, nós temos números inteiros, por exemplo, número 23 é número inteiro, eu vou comentar, e o símbolo associado a este número 23 é, é o int, que vem de integer em inglês. Além disso, também temos números decimais, por exemplo, 23,45, ou seja, no Python representa-se 23,45. Além disso, dessas duas categorias principais, nós também temos números complexos, ou seja, números complexos. Para a matemática mais avançada, esse tipo de número dá-nos jeito para diversas operações específicas. E a sua representação aqui no Python é desse jeito. Então, em relação a esses dois tipos de número, inteiro e números decimais, nós temos, por exemplo, se tivermos um número, não sabemos que tipo de categoria em termos de tipo de dados, podemos escrever o type, voltar a escrever o número que tiver associado, que era 43, e vemos que ela vai nos dar float. É verdade, esqueci de mencionar aqui que este é um, este é um float. Número decimal. Decimal, float. Aqui também número inteiro. Inteiro, que no Python representa-se assim. Podemos também ver o type associado a este. Por exemplo, só o número 23. Como podem ver, aqui tem o tal int, que é de integer, que integer são números inteiros. O que são números inteiros? São números que nós utilizamos sobretudo para fazer contagem, nesse caso contagem de unidades que não são divisíveis. Por exemplo, uma pessoa, não existe meia pessoa. Conta-se uma pessoa, duas, três, quatro, não meia pessoa. Mas já, por exemplo, se tivermos a falar litro, temperatura, isso podemos dizer 1,5 litro ou 50, a temperatura podemos dividir também, podemos dizer 5 graus, vírgula, qualquer coisa e assim. Em relação a string são basicamente textos. Strings são texto. São textos. E quanto a texto, no Python nós podemos fazer a representação do texto em quatro diferentes formas. Podemos fazer através de duas pares de aspas, uma à frente, outra, pares de aspas como está, por exemplo. Eu posso escrever este é um texto, é este texto, por exemplo, posso escrever assim. Como podem ver, a executar o comando tem este. Também posso fazer só com um par de aspas, texto. Aqui tem. Posso fazer através de pares de três aspas, texto, ou este texto. Como podem ver, o resultado é basicamente sempre igual. O que Python na verdade vai fazer é, Python vai detectar e vai perceber que código é esse, essas três aspas, um aspa aqui, duas aspas aqui, o Python vai detectar, então vai começar essa leitura. Começa aqui e vai ler o texto todo e vai verificar aonde ela termina. Tudo que tiver dentro, ela considera como um texto.
E a quarta forma de representação é este texto, por exemplo, temos aqui, é esta forma. Como podem ver, esse espaço está aqui porque eu dei um espaço antes de 3 aspas. Porquê dessas 4 formas de representação? Particularmente entre esta e esta, tanto esta como esta, dá-nos jeito se nós quisermos, por exemplo, se quisermos escrever o nome como existe em português o apelido da Almeida, por exemplo, se nós fizermos assim, ela passa. Enquanto se eu tiver que utilizar o apelido da Almeida com, com ainda que eu feche aqui, o que é que vai acontecer? O Python vai detectar aqui começou a string. Repara, o Python vai reparar que não e que vai fechar aqui. Então, se executar esse código, é claro, vai dar um erro, porque o Python deixa de reconhecer esse restante de caráter. Então, por essa razão, dá um jeito fazer essa combinação de, de, de aspas, do código para representar string. Por exemplo, eu posso escrever o da Almeida desta forma. Da Almeida. Por exemplo, se escrever dessa forma, ela já passa. O que acontece aqui é que ela, em vez de considerar, ela vai considerar este duas aspas aqui como um caráter normal e passa por cima. Sim. Ainda sobre sobre string, nós temos a possibilidade também de manusear string. Por exemplo, eu vou escrever aqui, guardar nesta variável texto uma frase que é países falantes da língua portuguesa, por exemplo. Língua portuguesa. Portuguesa. Eu tenho esse texto, como vocês podem ver, a variável. Nessa variável está guardada esse texto, aqui está. E eu, a partir de agora, a partir desse texto, eu posso fazer a manipulação que eu quiser. Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre string, porque existem vários pequenos códigos ou métodos associados a string que permitem fazer manipulação dela. Um dos exemplos é capitalizar esse texto. Por exemplo, se eu tenho meu texto, eu posso capitalizar, como podem ver. Passou a, a frase inicial era uma frase corrente, mas passou a ser frase escrita totalmente em letra maiúscula. Da mesma forma, posso também escrever com letra minúscula, LOA. Atenção que, infelizmente, em Python, ou como a maior parte das linguagens de programação, nós a codificarmos, devemos ter o cuidado de escrever, de compreender a regra e, além disso, escrever na sua língua original. Ou seja, o Python foi desenvolvido na língua inglesa e, é claro, todo o código associado a Python é, está associado à língua inglesa. À língua inglesa. Particularmente esses códigos, ou essas noções básicas da linguagem. A partir daqui, nós da língua portuguesa podemos também fazer a nossa extensão e criar, por exemplo, uma classe, função na língua que nos facilita, nesse caso o português. Temos aqui texto, ainda texto. Eu posso capitalizar todas as palavras, ou seja, com esse title eu vou capitalizar todas as palavras, todas as primeiras letras da palavra. E esse método é muito bom, por exemplo, se nós tivermos uma lista infinita de nomes próprios, por exemplo, nome de indivíduos e isso, que podemos pôr e garantir utilizar esse código para organizar isso de forma correta, para que toda letra inicial de cada nome, da composição daquele nome, apareça com letra maiúscula. E finalmente nós também temos aqui o booleans, ou boolean. Boolean.
Boolean significa, Boolean basicamente é uma condição dentro do Python que permite utilizar, basicamente é ver se uma situação é verdadeira ou falsa, como aqui podemos ver em inglês, a verdadeira significa true e falsa, false. Então, nós temos aqui, nessa variável verdadeira ou falsa, nós temos essa, por exemplo, eu posso dizer, por exemplo, posso comparar um com o número 2. Sim. O que eu, com esta linha de código, eu estou a dizer número 1 é igual a número 2 e a resposta que o programa me deu, ou o software me deu, é falsa. Outra análise que também posso fazer é, por exemplo, Angola. Ou melhor, eu vou escrever, por exemplo, posso perguntar, por exemplo, letra ou, por exemplo, a sílaba Go está em palavra Angola, podemos ver que ela diz que sim, e está. Ou seja, se formos fazer essa análise, vamos ver que este Go está aqui dentro. E de igual modo podemos fazer muito mais outras operações associadas a Booleans para termos uma resposta verdadeira ou falsa. Em relação aos dados, há a possibilidade com Python de nós fazermos conversão de um float, por exemplo, de um float para uma string, de uma string para um número inteiro e assim por diante. Por exemplo, nós aqui temos, por exemplo, número 23, que é um número. Podemos converter esse número 23 para uma string, sim, para um texto. Para isso, nós precisamos escrever str, que significa string, e escrever o número 23. E assim ela vai converter automaticamente numa string, ou seja, num texto. Neste momento, qual é a diferença entre este e este? A diferença entre este e este é, aqui está. Por exemplo, se número 23, se eu somar número 23 mais número 23, como vamos ver, o resultado final é 46. Enquanto str 23 mais str ou string 23, o que ela faz? O que na verdade ela vai juntar os textos. É muito semelhante. Se eu tiver aqui, por exemplo, pantufo, se eu escrever pantufo mais dados, por exemplo, dados, e se eu der o espaço aqui, executar, o que é que ela vai somar? Ela vai juntar essa palavra mais essa palavra, incluindo esse espaço. E resultado final, temos pantufo dados. E acabamos de ver a conversão de um número para uma string, mas também podemos ver como é que se pode converter uma string para um número. Há pouco tempo tivemos, eu vou copiar aqui, eu vou copiar essa string. Se eu também quiser converter essa string para um número, neste momento está no formato string, se eu quiser converter para esse texto para um número, eu vou copiar. Então eu preciso dizer que tipo de número eu quero. Se eu quero um número inteiro ou se eu quero um número decimal. Nesse caso eu quero número inteiro, número inteiro, inteiro. Então, como vamos ver, tivemos aqui o número inteiro. Eu também posso dizer que eu quero isto no formato de número decimal. Então, aqui vamos ter número decimal. Como podem ver, deu-me um resultado de 23.0. Esse ponto para significar que há possibilidade de adicionar casas decimais. Sim. No próximo vídeo vamos dar continuidade com geral.